Olá, irmãos e irmãs. Hoje iremos meditar a palavra de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Se possível, toma posse da tua palavra, acompanhe na Bíblia ou acompanhe conosco aqui, ouvindo a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos a leitura da palavra de hoje. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu ao rico: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão responde: Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insiste: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de meditarmos essa palavra de hoje, quero abrir um parênteses para um breve comentário. Jesus e as primeiras comunidades foram sensíveis ao drama da desigualdade social. Quando a igreja se espalhou pelo Império Romano, isso ficou ainda mais claro e dramático. Uma riqueza glamourosa de um lado e uma população empobrecida, mendicante e esquecida do outro. Nesse contexto, a história do rico e do pobre, contada por Jesus, era por um lado uma denúncia da situação e por outro um estímulo à experiência de fraternidade e inclusão nas comunidades cristãs. O rico mostrou-se insensível, indiferente ao sofrimento de seu irmão pobre à porta de sua casa. No final da vida, as coisas se inverteram. O convite à fraternidade continua visível na palavra de Deus, proclamada pelos profetas de hoje. Meditando a palavra de hoje, nós podemos compreender que o texto, nos seus versículos iniciais, ela apresenta 2 personagens com características. No versículo 19, nós encontramos o personagem rico e suas características, que diz assim: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. No versículo 20, é o pobre, o personagem pobre, até chamado Lázaro, que era cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a sua fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e que até os cachorros vinham lamber suas feridas. A partir desses 2 personagens, nós podemos compreender que existe uma diferença e também uma desigualdade. Seria correto nós refletirmos e meditarmos esta palavra de hoje, trazendo ao nosso entendimento de que existe uma desigualdade, correto? É correto também nós pensarmos que existe uma falta de caridade, de amor ao próximo, de fraternidade. Qual é o pensamento que você tem sobre isso, comparando esses 2 personagens e o que o texto narra? A partir do versículo 27, um pouco mais adiante,
nós percebemos um arrependimento do rico, porque após a vida, nós percebemos que após a morte, existe esse arrependimento ao qual ele suplica a Abraão que até mesmo envie esse pobre à casa de seu pai para pedir que anuncie a mensagem a eles, para preveni-los que após a morte eles sejam dirigidos para esse mesmo lugar de tormento ao qual o rico estava. Então existe um arrependimento pela vida que ele levou. É correto nós refletirmos isso. Uma pergunta: qual palavra do texto encontrou profunda sintonia com a sua vida, suas atitudes e escolhas? Uma outra pergunta: em nossa vida, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos com as pessoas, como temos vivido os ensinamentos de Jesus? Podemos compreender que no texto de hoje, meditando ele, a palavra caridade, desigualdade social, fraternidade, essas palavras podem ser refletidas e trazidas para a nossa vida, porque existe essa desigualdade entre o rico e o pobre. E somos convidados a orar. E eu te convido agora a apresentar para o Senhor. Qual palavra desse texto te chamou mais atenção? Qual você é motivado a orar a Deus, a elevar a tua voz a Deus, com base nesta palavra? Senhor Pai, Pai amado, bendito, obrigado pela nossa vida, pelo dom da vida que nos concede. Senhor, obrigado por tudo que Tu tens colocado na nossa mesa, no pão de cada dia. Senhor, nos ensina-nos a ser mais caridosos uns com os outros, a amar mais ao próximo, Senhor, indiferente das desigualdades. Senhor, que nós possamos viver uma vida mais fraterna, amar o próximo, aprender a estender as mãos, não só na doação de bens materiais, seja comida ou bens físicos como roupas, mas também, Senhor, na doação do amor, da paz, do conselho, de um abraço amigo, de um ombro amigo para aquele que está passando por uma dificuldade ou pela perda de alguém que tanto amava. Sim, Senhor, que nós possamos ter um coração mais amoroso. Por isso nós te suplicamos, Senhor. Nós te pedimos que às vezes na porta de nós, próximo de nós, vizinhos nossos ou até mesmo dentro da nossa casa, nos encontramos com pessoas, Senhor, que assim como esse pobre, que estava necessitado de fome, mas também muitos, Senhor, não estão só necessitados desses bens físicos, deste alimento físico, mas do alimento espiritual, do teu amor, da paz, de um conselho, de um abraço amigo, de uma palavra de paz. Sim, Senhor, nós queremos apresentar em Tuas mãos agora nossas vidas e que nós possamos a partir de hoje compreender esta palavra que nos apresenta uma desigualdade entre o rico e o pobre e que nós possamos, Senhor, ser mais amorosos com os outros, ser mais fraternos. E nós queremos contemplar esta palavra e exercitar esta palavra a partir de hoje, no dia de hoje, no dia de amanhã e no decorrer dos próximos dias. Ser mais fraternos com os outros, ser mais amorosos. Termos a coragem de estender um braço amigo para levantar aquele que está caído ou que está chorando devido a uma dificuldade, devido à perda de alguém. Nós te louvamos, nós te agradecemos, te glorificamos, Jesus, pela esta palavra. Bendito é o teu nome. Deus seja louvado pela tua vida, irmão e irmã. Nos encontramos amanhã, mais uma meditação da palavra.